Fala, galera, vamos acompanhar aí a turma do Gazeta Esportiva analisando o jogo de ontem do Corinthians contra o Novo Horizontino, que venceu por 1-0 e vitória na estreia de Dorival Júnior no comando do Timão. Vamos acompanhar aí. Gostou, né? Imagino que você tenha gostado. Não, na realidade, o que o Dorival está precisando nesse exato momento é conhecer o elenco. Conhecer o elenco. Ele já viu contra o Flamengo com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar. Agora, esses jogadores que entraram nesse jogo, Charles, Thales, Hector, são jogadores que precisam apresentar coisa a mais. Sim. Precisam, Alex Santana, são jogadores que precisam dar a mais, e até porque o treinador chegando agora, ele vai ter que saber com quem ele pode contar. E, na realidade, o Dorival hoje, ele sabe que ele precisa de reforços, ainda mais no setor ali defensivo. Então, ele já coloca o Kaká, ele quer saber, entender a que ponto o Kaká está, entre outros jogadores. Mas eu acho válido, até porque o treinador precisa saber, mais uma vez, com quem ele tem que contar. Ô, Alex, já deu para ver alguma coisa de Dorival Júnior aí nesse time do Corinthians? Tem que ir devagar, né? Assim, para um técnico, quando ele estreia, vencer o jogo é um passo bem legal para ele ter a sequência desse começo de trabalho sendo feita com mais tranquilidade. Né? Então, já pensou Dorival estreia lá em Novo Horizonte tomando de 2-0? Seria já ruim para ele... E depois pegar o Internacional. Depois seria uma volta difícil para receber o Novo Horizontino. Já pensou cair fora precocemente também de uma Copa do Brasil? Não seria legal. Então, estrear com uma vitória contra um time que sempre foi encardido, jogar lá em Novo Horizonte sempre foi complicado para qualquer time grande. Raramente você vai ver alguém... Nós tivemos o Eduardo Batista aqui falando do último jogo lá, como é que foi difícil. Raramente você vai ver um time grande ir lá em Novo Horizonte e golear, passar por cima, e atropelar. Até porque o Novo Horizonte teve uma chance aí clara do empate. Teve. Se fosse você fazia, jogador. Teve. Então, assim, estrear com vitória, ainda mais sem contar com força máxima, por conta de lesões, por conta de problemas físicos, enfim... já foi muito legal. E aos poucos, eu acho que o Dorival vai implementando o seu jeito de trabalhar, de escalar, de posicionar jogadores. Acho que aos poucos, não é de uma hora para outra, em 2 dias de treino, que a gente vai ver uma metamorfose no time do Corinthians. E tem outra coisa, viu, Alex? Eu gosto muito do Orlando, né, que foi interino, ficou aí algum período. Mas quando o jogador vê o treinador chegando, a resposta é outra. A resposta, ou seja, ele precisa mostrar algo mais. Ele precisa mostrar para o novo treinador, eu quero jogar. Né? Então, está tendo umas oportunidades. Sim. Ninguém vai poder estar reclamando aí se não tiver oportunidade para jogar, né, seu Igor Coronado? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. O Dorival também, ele mexeu um pouquinho no esquema, você viu? Botou mais 4 caras ali no meio de campo, deu uma povoada legal. Mas não tem jeito, ele já tá fazendo o jeito dele ali. Mas tá certo, né? Onde o time mostrou mais fragilidade? Defensivo. Perdendo no meio campo e na defesa, quando a bola estourava lá, não tinha qualidade para evitar gols. E aí ele tá tentando... Não é nem perdendo o meio campo, Alex. É posicionar esses jogadores de meio campo e defesa. Porque os jogadores do meio campo estão muito em cima dos defensores. Sai um pouquinho mais, dá um pouquinho mais, dá um fôlego a mais para os defensores, diminui a marcação. E é isso que a gente não está vendo no Corinthians com o Ramon. Agora vamos ver quanto tempo que o Dorival vai demorar aí para encaixar mesmo de vez. Eu acho que o Dorival vai fazer um bom trabalho no Corinthians, mas vamos dar tempo para o homem. Vamos dar tempo para ele. Sim. Depois do jogo, o Dorival Júnior falou também sobre as chances do Corinthians de buscar mais um título nesse ano. Tá na tela. Nós temos que ter a consciência que o momento é um momento instável, é um momento de dificuldades, mas não quer dizer que a equipe não tenha qualidades, até porque há um mês atrás estava sendo aí campeã do estado. E não é para qualquer uma. A maneira como a equipe do Corinthians jogou a competição toda, eu acho que nós temos que só que enaltecer e observarmos que teve qualidade, teve comprometimento, teve um padrão, teve um equilíbrio. Eu acho que todos os componentes necessários aí para que tenhamos uma equipe competitiva. Eu acho que nós estamos em várias competições. Eu volto a colocar que o que nós temos que fazer é tentarmos ir caminhando em cada uma delas, logicamente que com equilíbrio. Sabemos que
A equipe vai alternar, como todas as equipes do futebol brasileiro, pela sequência, pelo número de jogos, pelas distâncias que enfrentaremos, mas eu acho que é uma dificuldade que todas terão. Naturalmente, aquelas que conseguem passar fases vão tendo uma dificuldade ainda maior, mas é tudo que nós queremos, é passarmos fases para que possamos estar mais próximos aí das primeiras colocações. Eu não sei se os senhores se lembram, quando o Dorival chegou no São Paulo, em 2023, ele falou, aqui esse time tem elenco para ser campeão. E acabou, depois o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Vocês acham que ele está adotando a mesma estratégia agora no Corinthians, ou o Corinthians, de fato, é um time mais encorpado do que aquele São Paulo, por exemplo, lá de 2023? Eu gosto desse Corinthians, até porque nós já pudemos ver no ano passado. Nós pudemos ver. Foi campeão esse ano também. Nós pudemos ver o ano passado. Não, mas o ano passado jogou um futebol melhor, né? Ou com o Garro ali. Sim. Então, com o Garro dá uma outra dinâmica. Então, é um time que tem qualidade, tem bons jogadores. O maior problema no Corinthians é a parte organizacional. Então, organizar o setor de meio campo, defesa e ataque. Então, o Dorival tem experiência. Como o Alex gosta de falar, né? O Abel conhece o futebol brasileiro, Dorival conhece o futebol brasileiro. Sentia a cutucadinha aí você, hein, Alex Villa? O que é isso? Não, mas cada um tem sua opinião, e claro, conhece mesmo. O Dorival conhece o futebol brasileiro, mas quando teve a oportunidade de dirigir a seleção, não conseguiu driblar os obstáculos, as dificuldades, ele não conseguiu fazer o time jogar. Qualquer um vai ter ali. Eu sei que qualquer um vai ter, mas alguém tem que ir lá. Alguém vai ter que ocupar essa posição. Então a pergunta agora é quem será o indicado para ocupar a posição que era do Dorival? Alguém vai ter que assumir. E claro que quem assumir vai encontrar uma baita dificuldade para fazer o time andar. É óbvio isso. Mas, de qualquer maneira, alguém tem que ser técnico. Não existe o Brasil jogar sem alguém comandando o time ali na beira do campo. Por isso que a gente fala, o Dorival não deu certo na seleção, mas continua sendo um belo técnico e era o técnico a ser buscado no mercado por um time grande. E a pergunta, pode ser campeão o Corinthians? Pode, de um mata-mata, sim, pode. Não, o Dorival, técnico de clube, ele é, assim, um fenômeno. Para mim, na minha opinião, é um cara que conhece muito o futebol brasileiro. A seleção talvez estava um pouquinho acima, assim, do que ele poderia dar ali naquele momento. Mas de clube, ele manja muito. As justificativas que ele deu, que acabava o jogo, cada um já ia embora para o seu país. Sempre foi assim. Então, sempre foi, Dorival. Assim. Então, isso não pode ser usado como justificativa para não ter tido êxito como treinador da seleção. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Agora, o glorioso Paulo Sérgio, campeão do que o Corinthians pode ser esse ano? Então, cara, já foi campeão paulista. Qual outro título que o Timão pode buscar na sua Se opinião? Focar nas Copas, eu creio que tem grandes chances. É isso aí. Agora, no Campeonato Brasileiro, eu já acho mais difícil. Brasileiro. Eu já acho mais difícil. Eu acho que o Flamengo, o Palmeiras e o Internacional estão na frente. E aí, Alex? Eu achava muito, de verdade, que a Sul-Americana poderia ser um título a ser buscado, mas o Corinthians tropeçou no começo e a gente sabe que pelo regulamento da Sul-Americana, um de cada grupo apenas se classifica e apesar de ter vencido a última partida, ainda está complicada a classificação. Tem a possibilidade de se classificar em segundo e ainda poder fazer uma repescagem contra quem vier da Libertadores. E se classificar em segundo, é inseguro o Corinthians. Então, mas pode ser que aconteça. Mas por quê? Porque aí ninguém para. Ninguém para. Aí ninguém para. Sim, pode ser que aconteça. Né? Agora, eu acho assim, ou Sul-Americana ou uma Copa do Brasil. Passando disso, eu concordo com o Paulo Sérgio. No Campeonato Brasileiro, eu acho quase impossível. Copa do Brasil é complicado, hein? Também é complicado. Nossa, é muito Tudo time é difícil. É. Mas se tiver competições para a gente falar, quais são as competições que o Corinthians teria mais possibilidades de chegar? Seriam essas duas, na minha opinião. Copa do Brasil e Sul-Americana. Embora seja muito difícil também. Perfeitamente. Então, olha só, o Palmeiras comprovou a força como vice. A gente volta a falar mais um pouco de Corinthians. Ontem o Dorival comentou sobre o meio-campista Coronado, que ficou no banco o tempo todinho diante do Novo Horizontino. Veja aí o que o treinador explicou. Nós vamos dar tempo para que ele possa buscar o seu melhor e, acima de tudo, ter as oportunidades. Eu tive uma conversa com alguns jogadores, entre eles o próprio, e deixei bem claro que quero contar com o atleta desde que ele me mostre em campo que esteja pedindo passagem. E eu confio muito que ele possa, querendo, da forma como ele me posicionou,
que encontrará aí o melhor caminho. É um jogador que tem qualidades, não está aqui por um acaso, e nós temos que aproveitá-lo sim e tentarmos tirar o máximo de um atleta como esse. Tá aí, Paulo. Disserte então sobre Igor Coronado no Corinthians. Você já estava falando um pouquinho, agora pode falar o que você acha aí. Acho que ele vai fazer um belo trio com o Pedro Henrique, Pedro Raul. Lá no Ceará. E lá do Ceará. O Igor Coronado. É um jogador que tem qualidade, mas, cara, em termos de Corinthians, eu acho que não dá mais. Não tem como usar ele? Não dá mais. Não deu certo. Todo mundo esperava, o Garro tá jogando, não tem espaço. Agora o Garro não tá jogando, tá com espaço aí. Aí joga, dor no ombro. Não dá, aí fica de fora porque dor no ombro. Sim. Aí agora... Aí o Dorival tá vendo tudo isso. Tanto é que deixou no banco os 90 minutos de um jogo que era para ele jogar. Mas não dá para aproveitar em nada o Alex, Cara, o Coronado? O Coronado, ele teve lampejos de bom jogador no Corinthians, né? Quando o Garro não pôde atuar em outros momentos, principalmente nesse começo de ano, no Campeonato Paulista, o Coronado teve bons jogos. Aí que depois ele se machucou também e nas oportunidades subsequentes que ele teve, quando o Garro agora ficou fora outra vez, ele não conseguiu mostrar o mesmo nível de futebol que ele já tinha mostrado antes. Então, assim, jogar futebol, eu acho que ele sabe. Ele tecnicamente é bom jogador, mas eu acho que ele precisa colocar na cabeça que ele está num Corinthians e que ele precisa aproveitar as oportunidades, fazer o máximo possível, mais do que ele imagina que possa fazer, para agarrar essas chances e mostrar para o treinador que ele tem condições de ser aproveitado. Porque se ficar nesse aí, nesse chove não molha... Enfim... Você usou uma expressão, lampejos, não dá. Não dá. Você precisa ser constante. Sim, o treinador hoje, ele quer ver você sendo constante. Tem que agarrar e chance. Agarrar chance, ainda mais numa ausência do Garro. Claro. Titular imediato hoje no Corinthians, na ausência do Garro, quem que deveria ser? Coronado. Ele não está sendo. O que acontece? Esse rapaz, quando estava lá na Arábia, todo mundo gostava, achava, poxa, tem que trazer. Aí o Corinthians traz. E ele não consegue corresponder. Por quê? O que acontece? É que eu não sei se a Arábia também é parâmetro pra gente falar do nível de jogo lá, né? Às vezes lá ele tinha mais facilidade porque o pessoal é meio ruinzinho, mas assim... Será? Não sei, Será? eu acho que é. Não, né? mas, poxa, Na época que eu joguei no Emirados Árabes, os caras trabalhavam e iam treinar. Mas hoje tá até o Benzema, tá lá, Paulo. Mas mesmo assim, Tá um monte vai de pegar gente. o O árabe. Cristiano Ronaldo tá lá. Então, o Cristiano Ronaldo tá lá. O Pergunta Neymar tava lá. o cara do local lá, quanto ele ganha, o que ele faz. O que tem? Que joga do lado do Cristiano. Futebol vocês- amador. Só tem dinheiro lá. O mas não tem futebol tempo. nosso amador aqui é melhor. Que isso? Aqui o nosso de terça? Não, vai para as várzeas aqui, A você vai nossa ver. várzea tem qualidade. Vai hein? ver, tem na mesmo, isso é várzea os verdade. campeonatos Isso é aí verdade. pegando fogo pra você ver. Nossa várzea é boa. Vai fazer um pouquinho, vai ver jogador na várzea aí também, um scout aí dos Tem time de times. várzea aqui em São Paulo. Sim. Que se entrar na Série C do Campeonato Brasileiro, ganha jogo. cara. Verdade, tem muito time bom. Porra, Muito tô time falando bom. Já sério. fiz várias matérias aí na Várias. Olha só. O zagueiro Gustavo Henrique, titular da linha de defesa do Corinthians, será submetido a uma cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal que o acompanha desde o início da temporada. O jogador vinha atuando no sacrifício, porém as dores não cessaram. E, em comum acordo com o departamento médico do Timão, será operado na próxima sexta-feira. A expectativa é de que ele fique fora de combate por um mês, até ter condições de voltar a trabalhar no CT Joaquim Grava, com o restante de seus companheiros. A decisão pela cirurgia foi tomada na manhã desta quinta-feira em uma conversa do jogador com a equipe médica do Timão. Gustavo Henrique vinha tratando do problema desde o início do ano, porém o calendário apertado e a motivação de vencer o Campeonato Paulista fizeram com que o jogador atuasse no sacrifício. Nos últimos dias, o defensor foi sacado dos treinamentos para realizar um controle de carga na academia. Como as dores não cessaram, o Corinthians optou pelo procedimento cirúrgico. Sem seu zagueiro titular, o Timão contará apenas com Félix Torres, Kaká, André Ramalho e João Pedro Tchoca pelas próximas semanas.